Hamlet, de Shakespeare, mas como se fosse escrito por Robert E. Howard, de Conan. Que ideia incrível! Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes da gente começar a discutir O Homem do Norte, deixa eu te pedir um favor. Se você chegou por aqui através de alguma recomendação do YouTube, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar de olho nas nossas atualizações semanais e também já curte o vídeo, que eu tenho certeza, O Homem do Norte é um filme que vale o seu like. Conforme eu assistia ao Homem do Norte, ficava cada vez mais claro que Robert Eggers havia criado uma obra tão única e de identidade tão forte quanto de seus outros filmes, A Bruxa e O Farol, mesmo se tratando de uma história bastante familiar. O Homem do Norte é uma releitura da lenda escandinava do príncipe Hamlet, vivido no filme por Alexander Skarsgård. Após o assassinato do seu pai pelo seu tio, o jovem príncipe consegue escapar jurando vingança, para reaver o trono usurpado pelo seu tio, vingar a morte do pai e salvar sua mãe, que acaba sendo tomada por esposa pelo novo rei. Eu falei que era uma história conhecida, né? Isso porque isso é basicamente a maior inspiração para Shakespeare ter criado Hamlet. Contar mais que isso é arriscar estragar a sua experiência, por isso esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma sem spoilers, que é essa que a gente vai acompanhar por agora, e uma logo depois que eu vou avisar que vão entrar spoilers e que eu vou fazer uma análise mais profunda dos temas abordados pelo filme e também das influências que o Robert Eggers utiliza aqui. Um drama épico com batalhas violentas e brutais sobre a jornada de um personagem quebrado que ao longo do tempo vai descobrindo verdades que vão ajudando ele a se reconstruir e como isso afeta a sua principal motivação, que é a vingança. Eggers, que também é co-roteirista, opta não só por mostrar os caminhos da vingança, mas também pela retratação histórica e como mostrar o povo viking, que a gente está acostumado a ver normalmente numa retratação bastante heróica. Os filmes de Robert Eggers são filmes de mise-en-scène, ou seja, tudo é milimetricamente calculado para gerar no espectador uma reação. Para isso, o cineasta utiliza de elementos que vão desde o teatral até o mais puro cinema. Se os rituais tribais mostrados no filme parecem ter saído de um palco, as cenas de batalha são daquelas que apenas o cinema consegue proporcionar. Principalmente uma envolvendo um plano sequência que provavelmente não é exatamente um plano sequência, mas que emula muito bem um plano sequência, com a câmera acompanhando um ataque a uma aldeia, e é tudo muito bem feito e tudo com muito propósito. Eggers é um diretor de mão firme, que sabe exatamente quais momentos ele precisa sublinhar para o espectador entender a mensagem que ele está passando e principalmente vivenciar aquilo. Existe uma lógica interna no filme até para a forma como a violência é retratada. Às vezes a câmera vira para não te mostrar o que está acontecendo e às vezes ela é extremamente explícita, quase como uma catarse para o momento em que ela se situa. Apesar de ser um épico, O Homem do Norte é, em sua essência, um drama. E um drama complexo, cheio de subtextos, camadas, um tom onírico e fantasioso, sem se preocupar em dar para o espectador tudo de forma mastigada, exigindo então que o público mergulhe por completo naquela experiência para tirar o máximo do que ela pode proporcionar. Talvez esse seja o longa mais palatável do Eggers, mas ainda assim é o mesmo diretor que fez A Bruxa e O Farol. Ou seja, é uma obra de um diretor que se arrisca e que não deixa simplesmente, como eu falei, tudo mastigado para o espectador, criando assim momentos que beiram o abstracionismo, mas que podem ser uma experiência realmente bastante única para quem está acompanhando e quem se envolveu com toda a trama e a forma como ele escolhe para contar essa história. Assim, mesmo sendo o seu filme talvez mais comum, ele vai soar estranho para muita gente que não está acostumada com a obra do diretor. E isso é algo perfeitamente normal, acredito até que proposital por parte do próprio Robert Eggers, né? Afinal, é impossível assistir algo dirigido por ele e ficar completamente sem reação. Para nossa sorte, esse continua sendo o caso aqui. Bom, se você chegou aqui para saber a minha opinião sobre O Homem do Norte, já deu para perceber que eu gostei bastante do filme, né? Mas a ideia aqui é fazer uma análise um pouco mais profunda das referências e do que o Robert Eggers estava tentando falar com O Homem do Norte. Por isso, agora começa a parte com spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, seria uma boa ideia assistir e depois voltar para cá. Se você já viu, ótimo, continua por aí até o final. Lembra que no começo eu falei que esse filme soava como se Hamlet, do Shakespeare, tivesse sido escrito pelo Robert E. Howard, o autor de Conan?
Talvez Robert Eggers tenha feito o melhor filme do Conan desde o filme original lá de 1982, dirigido pelo John Milius. E é algo extremamente consciente, afinal de contas o Robert Eggers já deu algumas declarações aí nesse momento de divulgação do filme, falando sobre como ele é muito fã de Conan o Bárbaro e de como ele inclusive decidiu não rever recentemente o Conan para não se influenciar tanto pelo estilo do filme original. O problema é que, por ser fã do filme, ele já deve ter visto isso tantas vezes que até no subconsciente o filme todo já estava extremamente marcado na cabeça do Eggers. E é impossível não ver as referências que ele faz ao filme do John Milius aqui. Da narração no começo até a cena do assassinato do pai de Hamlet com o garoto assistindo tudo, incluindo uma cena com o Hamlet adulto e amarrado num tronco e visitado por pássaros, o filme tem momentos tirados diretamente de Conan o Bárbaro. Só que o Eggers pega isso, atualiza para um novo público, para um novo tempo e trabalha dentro de sua história de uma forma extremamente particular. Não é simplesmente o fanservice, não é simplesmente uma referência pela referência. Tem uma lógica de estar por ali. Ao mesmo tempo que o filme é uma história que já foi contada várias vezes sob um ponto de vista bastante único, o Eggers não se envergonha de mostrar que tem ali influências numa das melhores obras de espada e feitiçaria já produzidas no cinema. Gente, até a antológica Roda do Conan tá lá, adaptada para os remos de um barco viking. Mas o Robert Eggers aproveita também para fazer pequenas citações a outras adaptações de Hamlet. Olha só. Ou será que é coincidência que o Ethan Hawke faça o pai de Hamlet? Para quem não sabe, o Ethan Hawke já viveu Hamlet num filme lá no comecinho dos anos 2000, que era uma releitura moderna do personagem, da história, né? Se bem que, parando para pensar, seria difícil se o Eggers tivesse, pensado em fazer um filme em que todo o seu elenco jamais tivesse aparecido numa adaptação de Shakespeare. Mas, enfim, fica aí. Eu acho que essa é uma curiosidade bem interessante e duvido que não tenha sido intencional por parte do diretor, principalmente ele usando tantas referências. Porque se essa foi uma mera coincidência, essa que eu vou comentar agora com certeza não foi. Um dos momentos mais famosos de Hamlet é quando o príncipe da Dinamarca está ali caminhando por um cemitério e vê um coveiro tirando ali da cova a caveira de Yorick, que era o bobo da corte. Vendo isso, ele diz: "Ó, pobre Yorick." Existe essa cena no filme, quando ele encontra a caveira do personagem interpretado por William Dafoe, que por sinal também era uma espécie de bobo da corte. E ele diz: "Ó, pobre Heimer." E o que dizer então do Rei Leão, hein? Rei Leão. Pois é, Rei Leão não é exatamente uma adaptação de Hamlet, mas a obra de Shakespeare serviu como uma grande influência para uma das melhores animações da Disney. O rei assassinado pelo irmão, o príncipe que jura vingança, a rainha tomada como esposa pelo usurpador do trono, o fantasma do rei aparecendo para o príncipe, tá tudo lá. E até aí o Eggers vai buscar algumas inspirações visuais, algumas inspirações estéticas para trazer para o seu filme. Existe uma grande semelhança na caracterização do rei, se compararmos com Mufasa, e também na caracterização do seu irmão, quando comparado com o Scar. E uma batalha final que não tem como negar, é completamente tirada da batalha final do Rei Leão, com os dois personagens cercados por fogo, cercados por lava. Até o esquema de cores é praticamente o mesmo. Mas não só de referência se faz O Homem do Norte. Ele é muito mais do que isso. Como eu falei, é um drama repleto de camadas e subtextos, e o Robert Eggers vai fundo nisso daí, viu? Porque é a chance que ele encontrou de mostrar uma retratação histórica mais fiel aos vikings. Um povo brutal, conquistador, e que tomava o que estava pela frente, independente de que povo eles estavam passando por cima. Talvez o momento mais importante do filme seja a sua cena inicial, em que o rei está chegando de uma de suas jornadas e é recebido com todos os louros. Enquanto isso, a gente vê, indo por um outro caminho, os escravos que ele trouxe de sua última conquista. A forma como isso se conecta com toda a jornada do Hamlet e o que ele percebe no final com a revelação que sua mãe faz para ele, tornam esse momento fundamental para a gente compreender que o pai do Hamlet, na verdade, não era aquele herói que ele achava que era. Aliás, não só seu pai, como todo o seu povo. Não é uma história sobre nobres guerreiros. Talvez, aos olhos de uma criança, como era o caso do Hamlet, quando o pai foi morto na sua frente, fosse isso mesmo. Mas com a maturidade vem também a desconstrução desses mitos. Por conta disso, a virada que o filme dá, transformando a história de vingança do Hamlet, na verdade, numa história de libertação de escravos,
e da esperança depositada na personagem vivida pela Anya Taylor-Joy, só mostra como O Homem do Norte é, de fato, uma obra cheia de camadas. Ela é, ao mesmo tempo, a forma praticamente literal daquela frase: se você for buscar vingança, faça 2 covas. Ela é sobre o que o protagonista perde no caminho, mas também sobre o que ele aprende. O diretor chega até a utilizar um tom, de certa forma, satírico ao mostrar os vikings invadindo a aldeia, para depois mostrar um desses vikings se referindo ao pessoal ali daquela região como bárbaros. Da forma como a gente visita aquilo, aquele pessoal, eles eram mesmo os bárbaros? E é aí que a exibição da violência é contextualizada, como eu falei. Pode reparar, quando os vikings estão invadindo, cometendo suas brutalidades, a câmera vira como se com uma certa vergonha ou rejeição por aquele ato. Já quando Hamlet está ali enfrentando seus algozes e principalmente contra aquele povo que escraviza, aí a violência é explícita, atingindo momentos até de catarse de fato. Não à toa, o que pode talvez ser a cena mais brutal e violenta do filme represente justamente a morte de um dos guardas ali de onde ficavam os escravos do tio do Hamlet. É uma punição a um símbolo de tirania. E é por isso que O Homem do Norte, apesar de utilizar ali temas familiares, referências à cultura pop e adaptações de obras que se inspiraram nessa história original, é uma obra totalmente de seu tempo, repleta de identidade própria. Bom, era isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre O Homem do Norte, novo filme de Robert Eggers. E quero saber, você já assistiu ao filme? Comenta aí embaixo quais as suas impressões. Você gostou? Concorda com essa crítica aqui? Conseguiu enxergar todas as referências? Ou esse vídeo te ajudou a ter uma nova visão sobre o filme do Eggers? Fala aí embaixo, vamos continuar essa discussão depois do vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar, é muito fácil. padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que vai ajudar a gente a manter a produção dos vídeos e também dos nossos podcasts quinzenais que você pode encontrar no Spotify. Você também pode ajudar o Cine Alerta fazendo suas compras na Amazon a partir do link que eu sempre deixo aí embaixo na descrição dos vídeos. A gente volta semana que vem para mais vídeos. Na segunda-feira tem review de Strange New Worlds e na próxima quinta mais vídeo comentando outro filme ou série. Quem sabe o que vem por aí, né? Valeu pela audiência e até a próxima!